Gilmar deixou bem claro que nenhuma manobra vai fazer com que o STF retroceda em seus posicionamentos. Afinal, uma PEC já nasce com um vício, pois 35 dos bolsonaristas que votaram aí a favor estão sendo investigados pela Polícia Federal. Eles estão envolvidos no golpe. Então ela já se parte de um pressuposto de que eles estão legislando em causa própria. Então não vai dar nada. Vejam, muito legal. Depois do Gilmar Mendes falar, a gente contextualizou, colocamos aqui alguns vídeos. Os deputados de esquerda já rolaram a bola redondinha para os ministros do STF concluírem. Eu acho que não é jamais excessivo relembrar que são 36 anos de normalidade institucional. Essa é uma das grandes virtudes do texto de 1988. E isso não é pouco significativo se considerarmos as várias crises enfrentadas ao longo da nossa história. É o mais longo período de normalidade institucional da vida republicana, iniciada em 1889. E este tribunal, como Vossa Excelência também acaba de enfatizar, valorizou a democracia, valorizou a normalidade institucional e soube sempre valorizar a política, entendendo que sem política não se faz democracia. De modo que é fundamental que, neste momento em que se celebram os 36 anos, nós estamos nos avizinhando quase de 40 anos da Constituição de 88, que esses feitos todos sejam relembrados. A construção da urna eletrônica é um mérito da institucionalidade brasileira. Varremos as fraudes, varremos os riscos que havia para a própria democracia, os vícios que justificaram a construção da justiça eleitoral. Em nome exatamente dessa história, se fez a Revolução de 30. É preciso sempre lembrar. E nós chegamos hoje a esse estágio. Vossa Excelência ressaltava bem em outra fala que nós conseguimos discutir agora outros temas, cumprimentar a ministra Carmen Lúcia por isso, nas eleições, sem voltarmos à questão da urna eletrônica, porque todos sabiam que aquilo era uma notória. Está encerrada a votação. Vamos abrir o painel. O pessoal mudou para sim. Está rejeitada a retirada de pauta por 36 votos a 12. Encaminhamento. Com a retirada de pauta rejeitada, fica prejudicado o adiamento da votação, requerimento de adiamento. Para encaminhar a favor da matéria, antes da votação, deputado Marcel Van Hatten. É uma questão de fato. É de fato um pedido de esclarecimento ao relator. Foi superada a retirada de pauta, então a matéria será votada agora. Tem um dispositivo que, com toda a honestidade do mundo, ao meu ver, há um erro insuperável. E eu queria relatá-lo para o relator, para ele decidir se está correto ou não. Rapidamente, isso não é protelatório. Não. Durante a senhora me permite. É porque a discussão já encerrou, o tempo de líder é algo que é atentatório ao Poder Legislativo. Um minuto. Presidente, no artigo 102, relator, parágrafo 6º, inciso 1, onde diz o seguinte: somente na forma do parágrafo 1º e do 2º, o artigo 97 pode ser proferido decisão em processo do Supremo. Está dizendo como o Supremo deve decidir. O que é que diz o inciso 1? Suspenda a tramitação de proposição legislativa que viole as normas constitucionais do devido processo legislativo. Hoje, o Supremo Tribunal Federal só pode se meter em proposição legislativa daqui nossa apenas quando for o caso de mandado de segurança parlamentar em PEC que vira cláusula pétrea. Com esse texto, o Supremo vai poder tratar e sustar qualquer proposição legislativa. Ou seja, a gente tentando, o espírito da PEC sendo para restringir a atuação do Supremo, aqui tem uma porta gigantesca para que o Supremo possa, repito, suspender a tramitação de proposição legislativa. São todas. Não apenas PEC. Estimamos que seria papel de um parlamento que quer o bom debate democrático fazer uma discussão ampla. Espero que a comissão especial que vai se constituir com a provável aprovação dessa PEC aqui na CCJ faça isso, uma discussão profunda envolvendo o Judiciário, representação do Supremo, sobre prerrogativas, papel, decisão, e não esse espírito de vingança. O Senado deve ter debatido bastante essa matéria. Eu não diria que esse projeto, ao contrário da PEC 28, que é, para nós, muito espantosa e absurda,
esse projeto não é o fim do mundo, até porque ele, de fato, como lembrou a deputada Bia, ele não acaba com a possibilidade da medida cautelar, que é muito necessária e monocrática mesmo, em situações emergenciais, de dificuldade. Mas ele mitiga, reduz, diminui essas possibilidades, que nós consideramos muito importante. Repito, a decisão do ministro Flávio Dino sobre a farra das emendas do orçamento secreto, da fidelização de currais eleitorais, da corrupção eleitoral, que se verificou agora, nesse pleito de domingo, com as urnas eletrônicas inquestionáveis, ninguém chiou. Mas, de qualquer maneira, nós entendemos que um processo que eu diria quase constituinte da relação dos poderes da República, inclusive o judiciário, que às vezes exorbita, sim, que às vezes exagera, o veso autoritário faz parte da cultura brasileira e está dentro até de cada um de nós, imbuídos desse poder. Às vezes esse emblema de deputado federal ou de parlamentar nos dá arrogância, superpoderes, inclusive para mentir, ofender, desqualificar o outro. Isso tudo é uma mixórdia da política brasileira. Portanto, a gente entende que a aprovação dessa PEC aqui é ruim na dinâmica que se estabeleceu. Por que o presidente Arthur Lira, intocável para alguns, que segura tanto a pauta, a gente nem sabe o que vai acontecer, estão dizendo até que não vai ter sessão semana que vem. Agora chegou ao ápice, não é não saber a ordem do dia, não saber nem se vai ter sessão, porque 50 cidades estão na disputa do segundo turno. É errado. Nós queremos estar aqui semana que vem e na outra também. Mas, de qualquer maneira, esse projeto está fora do lugar e fora da boa ordem do debate constitucional. Repito, o STF tem a função contramajoritária. E é muito importante isso para não ir no... Oi. Bom, caros colegas desta comissão e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, eu vejo que a pauta da CCJ, especialmente nesse segundo semestre, ela se concentrou em temas que afrontam a Constituição e afrontam a separação de poderes. A PEC 8 é um exemplo disso. Na medida em que se quer cercear a atuação de um poder constituído. E isso fere uma cláusula pétrea inscrita na nossa Constituição. Nós deveríamos discutir temas muito mais relevantes para o país e não ficar aqui com a obsessão de proteger o ex-presidente, como é o caso do PL da anistia, que se quer anistiar criminosos que não querem nenhum tipo de conciliação no país. A anistia pressupõe que haja um entendimento para a conciliação e para a busca de uma solução equilibrada. Aqui não tem equilíbrio nas propostas que estão sendo apreciadas por esta comissão. Quando eu levantei aqui, presidente, a questão de ordem que Vossa Excelência sequer deixou eu concluir, de forma monocrática para fazer aqui um trocadilho com o que se está votando, de forma monocrática, Vossa Excelência cortou a minha palavra, não deixou eu concluir a questão de ordem e avocou para si, como tem avocado, a definição da pauta, esquecendo que o parágrafo 5º do artigo 52 garante a um grupo de parlamentares apresentar outras proposições para comporem a pauta. E Vossa Excelência ignora isso. Então, tratando esta comissão a ferro e fogo, desrespeitando o regimento, e com esta proposta da PEC 8, o que vocês querem é frear o poder que neste momento foi o mais importante para salvar a democracia brasileira. Vocês querem confundir a população com narrativas de que isso é liberdade de expressão. Isso é atentado contra o Estado Democrático de Direito. Isso não é liberdade de expressão. O que se quis foi um golpe de Estado. Felizmente, as instituições e o STF não permitiram que isso... Senhora... Aqui já devidamente expostas, nós votamos contra o parecer do relator, que na nossa avaliação jurídica, à luz dos princípios constitucionais, é um projeto que fere gravemente o Estado Democrático de Direito, na medida em que incide diretamente sobre o princípio de separação e harmonia dos poderes. É o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, hoje aqui especificamente, assumindo uma posição que compromete seriamente a democracia no nosso país. Por isso nós votamos não. O pessoal Rede orientam não, porque quer fazer um debate profundo. Espero, na evidente aprovação dessa PEC,
que a comissão especial seja constituída, coisa que o presidente Lira não costuma fazer, para fazer um debate profundo, inclusive com o próprio STF, sobre os seus poderes. Nós reclamamos, às vezes com razão, mas raras vezes o Supremo suspendeu vigência de lei, raríssimas vezes, e elas podem ser sim inconstitucionais, e é função do Supremo o controle da constitucionalidade. Isso é uma prerrogativa pétrea, mas esse debate tem que ser feito. Por outro lado, nós reagimos aqui, e repito mais uma vez, espírito de vingança, de revanche, não cabe a essa casa, e o relator disse claramente, não estão votando o impeachment do Alexandre de Moraes, ou seja, tem muita coisa envolvida no subtexto. Deputado Lindbergh. Senhora presidente, a maioria orienta o voto não. É lamentável o que está acontecendo aqui. A gente tem que ver essa votação como conjunto da obra. Primeiro, projeto de anistia, e depois esses 4 projetos de retaliação ao Supremo Tribunal Federal. Eu quero, inclusive, esclarecer ao deputado Kim que, quando eu falei em prisão preventiva, eu estava falando da questão da anistia. Porque tem deputados investigados como financiadores do ato de 8 de janeiro. E quero deixar muito claro aqui que um dos requisitos da prisão preventiva é atrapalhar a investigação. E é isso que os senhores estão querendo fazer aqui. Então eu quero deixar muito claro, senhor. Tudo isso aqui é inócuo. Isso aqui é um circo. Isso aqui não vale nada. Isso aqui é inconstitucional. Vocês acham que o Supremo vai ter medo disso aqui? É uma vergonha o que está acontecendo nessa CCJ. Senhora presidente, no momento que a presidência desta comissão abandonar as suas decisões monocráticas, no momento que a presidência desta comissão publicar com antecedência a ordem do dia, no momento que a presidência desta comissão reunir o colegiado de líderes, porque nem isso Vossa Excelência faz, que moral tem para criticar uma decisão monocrática que está dentro das prerrogativas do judiciário? O governo entende que um poder judiciário, e especialmente o STF, fracos, não interessam à democracia. Diminuir a prerrogativa do ministro do STF de individualmente decidir uma questão que, na sua totalidade, dizem respeito a direitos que estão sendo ameaçados, é enfraquecer a democracia. É apenas uma vingança, utilizar uma vingança inócua, porque não vamos aprovar. Agora, essa aqui, sinceramente, aqueles que votaram a favor da anterior não podem concordar que as decisões do Supremo Tribunal elas serão submetidas ao Congresso Nacional. Isso não existe em lugar democrático nenhum do mundo. Sabe o que lembra? E aí um pouquinho de história ajuda. O Brasil do Estado Novo, que inclusive fechou o Congresso. Um poder absoluto dentro da República. Isso lembra o poder moderador da monarquia brasileira, com seu regime escravocrata e aristocrático. Não dá para aceitar isso. Última frase. O controle de constitucionalidade pelo Supremo estaria sendo revogado por essa PEC se a gente a aprovasse aqui. Daí o adiamento, a retirada de pauta. Trata-se de uma matéria absolutamente inconstitucional e que viola de maneira flagrante cláusula pétrea da nossa Constituição. Nós estamos debatendo um tema que, com o mesmo objetivo de outros, tem a intenção e o objetivo de frear as decisões tomadas pelo STF. O que se pretende aqui é anular aquilo, invalidar aquilo que o STF decide. Isso fere o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, que trata da separação dos poderes. Por isso, nós orientamos obstrução. Nós entendemos, e aí, usando a expressão do querido deputado Lafayette, que essa emenda constitucional exorbita absolutamente o poder do Congresso Nacional. É inconstitucional, ela interfere na independência dos poderes, ela estabelece, é só ler, que o Congresso Nacional, se considerar que uma decisão do Supremo exorbita do adequado exercício da função jurisdicional e inova no ordenamento, ele poderá sustar os seus efeitos pelo voto de 2/3 dos seus membros. Então isso é um absurdo, sinceramente. Repito, quem votou favoravelmente ao projeto anterior, eu até entendo e acho que muitas vezes essa autocracia que está dentro de todos nós, agentes públicos, acontece muito na órbita dos juízes, do judiciário. Mas aqui é totalmente disparatado esse projeto, ele é antirrepublicano até. Nosso voto é obstrução aqui. Já alcançado o quórum, a maioria vota sim, pela retirada de pauta. Eu chamo a atenção que isso aqui é uma loucura. Eu pergunto nesse momento onde é que está o presidente da Câmara, Arthur Lira, que não intervém nisso aqui. Isso aqui é uma insanidade. Nós estamos dizendo que o Poder Legislativo
pode sustar uma decisão do Supremo sobre controle de constitucionalidade. Você sabe que o ministro Gilmar Mendes tem um livro sobre o tema, o ministro Barroso tem outro livro sobre o tema. Você sabe que o Poder Legislativo tem papel no controle de constitucionalidade. Preventivo. É agora quando a gente está votando. Você sabe que o constituinte originário decidiu que o Poder Judiciário não tem esse papel de constituinte preventivo. Mas a partir do mandado de segurança, diz o Supremo que pode existir no caso de ofensa à cláusula pétrea. Eu quero dizer que eu já vou entrar com mandado de segurança contra isso, porque... No plenário. E nós estamos interferindo na decisão de outro poder. Se falou aqui no sistema constitucional de pesos e contrapesos, fundamental para a democracia, fundamental para a harmonia entre os poderes. Mas quem é que tem a última palavra nesse sistema constitucional? É o Poder Judiciário. Não agir dessa maneira é coagir o STF. Não agir dessa maneira é restringir a atuação do STF. Imagine, senhora presidente, em que país do mundo o Poder Legislativo interfere no conteúdo de uma decisão judicial. Nós estamos caminhando para o caos. É a vontade deles, não é? O ídolo deles tem na Venezuela, o seu grande modelo sempre foi o capitão. Por isso o governo orienta assim, presidente. Essa PEC é um despautério, por isso tentamos que ela fosse retirada de pauta. E por que é um despautério? Claramente ela fere o princípio pétreo do equilíbrio entre os poderes. Ela pretende criar um legislativo hipertrofiado. Voltando um pouquinho na história, em 1993, eu já era eleitor na época, o povo brasileiro foi chamado a se pronunciar sobre parlamentarismo e presidencialismo. E eu que tinha simpatia, inclusive, pela ideia do parlamentarismo, que essa PEC, inclusive, fere e despreza, votei no presidencialismo por causa da tradição, da cultura, da fragilidade partidária, que de lá para cá só se aprofundou, mas o parlamentarismo teve o voto de apenas 24,7% dos eleitores brasileiros. A gente, com essa PEC aqui, que eu tenho certeza que não vai prosperar por ser flagrantemente inconstitucional, ainda há Constituição nesse país, estaria instituindo um legislativo hipertrofiado e criando uma espécie de Supremo Tribunal Legislativo. Ou seja, ela concede ao Congresso Nacional o poder de sustar efeitos de decisão do Supremo Tribunal Federal. Repito, isso só ocorreu no Estado Novo e mesmo assim porque era um Estado autocrático e o Congresso mesmo tinha pouquíssimos poderes porque foi fechado. Mas é uma visão autocrática com esse biombo, essa máscara de um poder democrático como o nosso. Aliás, uma matéria, reitero, não sei quem disse isso aqui entre nós, não me lembro agora, a fome atrapalha, a memória também, mas nosso plenário agora está muito esvaziado. Discutir uma matéria de tal relevância com, foi você, né, Bacelar? 15, 20 deputados presentes de uma CCJ que tem 66 titulares e outros tantos suplentes, já mostra o desprezo nosso mesmo, talvez pela insanidade de fazer uma sessão que avança pelas horas para aprovar a pauta ante STF. Então, ela institui também, essa PEC, o Congresso Nacional como uma espécie de corregedor supremo geral da República. Ela transfere o controle de constitucionalidade, que é exclusivo do Supremo Tribunal Federal e corretamente, para o Congresso Nacional. Nós vamos ser os supremos juízes, com maiorias eventuais, sem o princípio contra-majoritário que o Supremo pode ter. A gente institui uma espécie de poder moderador que, no Império da República, do qual alguns têm muita saudade, apesar dele ter sido escravocrata, e a gente que justifica até a escravização do povo negro, até dos indígenas à época, o poder moderador que era exclusivo do imperador. Aqui o poder moderador seria, se essa PEC prosperasse, do Congresso Nacional, que está errado. Isso desequilibra tudo, tira a harmonia entre os poderes. O STF às vezes exorbita? Sim. Decisões monocráticas às vezes são erradas? Sim. Agora, a correção com essa dose de antibiótico, ela tira a vida republicana e democrática do Brasil. Então, o STF tem o direito de fazer esse controle de constitucionalidade, é imprescindível
aos direitos fundamentais da pessoa humana e o direito dos indivíduos que essa PEC estaria retirando. Então nós temos que avançar muito nesse debate, nessa discussão. Eu fico espantado como um projeto desse, quando ele foi anunciado, e repare-se, ele não passou pelo Senado, não. Não sei que vida terá lá. Não será vida fácil, porque ele fere os princípios mais elementares da nossa democracia. Quero reiterar essa parte, dizendo que o projeto tem essa dualidade. Na primeira parte dele, ele repete sobre órgão colegiado apreciando decisão monocrática, o que o regimento interno do Senado já diz, e isso é muito correto, a celeridade para decidir sobre isso em instância colegiada. Depois, ele literalmente degenera, quer, na prática, acabar, apequenar, desidratar, minimizar, espremer, extinguir atribuições do Supremo Tribunal Federal desde que a República foi proclamada nesse país. Ele vai na linha, não por acaso, seus principais apoiadores são sócios dessa trama, ele vai na linha daqueles e daquelas que, acampando em frente aos quartéis, pediam o poder moderador que, na visão deles, o artigo 142 da Constituição garantiria. Intervenção militar constitucional. Aqui o que se quer aprovar é uma intervenção congressual que é flagrantemente inconstitucional. Intervenção não no nosso trabalho de fiscalizar o executivo, isso vale para o Brasil inteiro, para os legislativos do Brasil inteiro. Eu lamento que provavelmente a maioria dos 57 mil vereadores e vereadoras eleitos vá fazer o toma lá da cá, vá se acocorar diante do Poder Executivo, vá querer mostrar fidelidade de votos para o Executivo Municipal, conquistando carguinhos no Executivo Municipal. É uma cultura fisiológica do toma lá da cá que tem que acabar. Mas o nosso papel aqui não é ocupar ministério para ter cargos no governo, é desenvolver políticas públicas e fiscalizar o Executivo. Eu canso de fazer requerimentos de informação ao governo do qual meu partido, minha federação, são base. Isso é dever, é atribuição do parlamentar. Legislar, fazer a fiscalização do Executivo, estimular, inclusive, a pedagogia da cidadania organizada, porque sem povo consciente organizado, nas suas associações de moradores, dos grupos culturais, dos sindicatos, de todas as formas de expressão de luta da população, não há república efetiva. República sem povo organizado é pouco republicana. Isso tudo é papel do parlamento. Criar um arcabouço legal para o país, melhorar a Constituição, fazer ela descer, a Constituição Cidadão, do papel para a vida real. Agora não, dessa maneira, querer acabar com o Supremo Tribunal Federal, com as suas prerrogativas mais importantes. O que o Supremo decidir, em casos que julgarmos que não são adequados, o Congresso Nacional vai poder revogar. Eu queria ver onde que há essa possibilidade no mundo. E que parlamentarismo enviesado é esse, sem o aval da população, sem a anuência dos fatos concretos. A República Brasileira, superada a ditadura empresarial militar inaugurada pelo golpe de 64, ela tem a sua Constituição, que foi a melhor Constituição já feita na história do país, muito melhor que a Constituição do Império, outorgada pelo imperador absolutista Dom Pedro I, muito melhor que as outras constituições republicanas do país, a de 1891, a de 1934, a de 1937, a polaca do Estado Novo, a de 1946, as reformas impostas pela ditadura, que caçou muitos parlamentares, fechou o parlamento em 1967, a Constituição, o AI-5, os atos institucionais eram superiores ao próprio diploma legal, à própria Carta Magna, enfim, uma república desconcertada. Parece que a gente quer regressar a esses tempos. E agora se propõe uma emenda constitucional, que é algo precioso, delicado, sagrado mesmo, embora defendamos, suponho todos aqui, o Estado laico, aquele único que defende o direito de crença e de não crença. Agora o que se quer fazer com essa emenda constitucional, com essa proposta de emenda constitucional, é uma interferência absoluta, um desrespeito absoluto ao poder judiciário. Isso é inaceitável. Esse poder nada moderador, mas de juiz supremo, de corregedor absoluto da República, criando o Supremo Congresso Nacional, revisor, instância última de revisão de decisões do Supremo Tribunal Federal, é absolutamente inconstitucional, inadequado, inoportuno, deslocado, muito errado. Eu ficarei espantado se a maioria da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovar
essa aberração jurídica, constitucional e legislativa. Nós nos atribuirmos um poder absoluto dessa ordem é algo totalmente inadequado. Aliás, é um suposto antídoto a decisões do Supremo que vira um perfeito veneno. É uma rima e não é uma solução. Essa proposta, essa PEC, é um veneno contra a nossa democracia, que já anda muito frágil, já anda muito debilitada e precisa ser fortalecida. Eu entendo, espero que a comissão especial, se vier a ser indicada pelo imperador Lira aqui em relação à PEC anterior, a 8, ela possa fazer um debate. Vamos convidar, inclusive, ministros do Supremo, magistrados, de notável saber jurídico, para debater aqui, em audiências públicas. Agora, essa PEC aqui, ela não tem cabimento prosperar. É uma autodelegação de poderes que o Congresso Nacional nunca quis ter. A gente, ao longo da nossa história, lutou contra o arbítrio, muito mais do executivo, aliás, especialmente nos períodos de autoritarismo descarado, do que do judiciário, lutando para sobreviver, valorizando a representação, exaltando o voto popular, desde que limpo, democrático, bem aferido, as atas eleitorais proclamadas, o que não ocorreu na última eleição, por exemplo, da Venezuela, o que é um absurdo antidemocrático, sim. Então a gente defende uma democracia plena, com os poderes todos respeitados. Não é o que essa PEC proclama, prega, prevê. É uma interferência absolutamente indevida do poder legislativo, com maioria eventual no poder judiciário. Independência, harmonia e diálogo entre os três poderes fica jogado de lado. É, sim, revanche, vingança, modo legislativo, da má prática legislativa de reagir a um judiciário que, mesmo cometendo equívocos aqui e ali, às vezes tem decisões, inclusive monocráticas, muito corretas. Como, por exemplo, volto a reiterar, esse freio de arrumação nas emendas parlamentares. Nós já somos hipertrofiados em relação ao orçamento da União. Hoje temos uma parcela, uma fatia cada vez maior, quase um co-governo do Executivo aqui no Congresso, com o valor crescente dessas emendas parlamentares, muitas vezes feitas de forma, propostas de forma não transparente, sem rastreabilidade. Foi uma decisão muito boa, estamos buscando, inclusive, em diálogo com o Executivo e com o Judiciário, a solução para isso. Regras de transparência. A gente quer acabar com tudo isso e dizer que quem manda no Brasil é o Congresso Nacional. Olha, o feitiço pode virar contra o feiticeiro. E amanhã nós podemos ter um Congresso de caráter mais progressista. Estaria errado também ele poder reverter decisões do Supremo Tribunal Federal. Democracia sempre e mais, com autonomia, independência e harmonia entre os poderes.